A Ford Motor Company está em operação há mais de um século e sempre vendeu por meio de um modelo de concessionárias. No entanto, esse modelo não funciona mais em um mundo onde o online é a norma. As pessoas estão ficando cada vez mais receosas de comprar um carro em uma concessionária, onde é preciso pechinchar e esperar por horas. Tudo isso na esperança de não serem exploradas pelo revendedor. Infelizmente, as concessionárias estão agindo exatamente assim. Uma delas estava aumentando o preço dos Ford F-150 Lightnings em $50 mil acima do preço de varejo sugerido, e isso não é um caso isolado. Acompanhe-nos hoje enquanto exploramos por que esse problema não é tão simples e o que o CEO da Ford está fazendo a respeito. Para compreender plenamente por que isso é um grande problema, primeiro precisamos entender por que as concessionárias existem. Elas surgiram no início dos anos 1900 como uma forma da Ford vender seus veículos para seus clientes. Inicialmente, essas concessionárias eram apenas vendedores de carroças e cavalos que concordaram em vender veículos da Ford. Já em 1914, Henry Ford estabeleceu oficialmente uma rede de concessionárias concorrentes. À época, essa estratégia foi um movimento brilhante, permitindo que as concessionárias ficassem mais próximas dos clientes, proporcionando uma experiência de compra e atendimento melhorada. Ao mesmo tempo, a Ford pôde evitar a necessidade de construir locais físicos em todo o país. Na década de 1930, as concessionárias já contavam com grandes showrooms, onde os clientes podiam examinar os modelos mais recentes, conversar com vendedores treinados e resolver quaisquer problemas com os carros previamente adquiridos, tudo sob o nome da Ford. Hoje, a Ford possui mais de 3 mil concessionárias, empregando mais de 170 mil pessoas nos Estados Unidos. Você me pergunta, então qual é o problema? Existem dois problemas principais em jogo. Primeiramente, todas essas concessionárias são franquias. Em segundo lugar, existe um labirinto de burocracia e leis arcaicas. Como as concessionárias são franquias, a Ford não as possui nem tem controle total sobre o que acontece na concessionária. A indústria automobilística entrou em uma espiral desde o fechamento e a escassez de semicondutores está causando estragos nas cadeias de suprimentos. Esse novo cenário criou uma situação em que as concessionárias e a Ford estão completamente desalinhadas. A Ford quer vender carros a seus clientes a preços acessíveis, enquanto as concessionárias estão diante de uma situação de alta demanda e baixa oferta. Os anos de 2020 e 2021 foram difíceis, e agora elas não conseguem resistir à tentação de lucrar com preços exorbitantes. Um homem de Nova York relatou que um Ford Bronco 2021 em uma concessionária de Nova Jersey, com preço sugerido de $34.855, estava sendo vendido por $49.855. Um membro do Fórum de Proprietários de Ford Lightning relatou recentemente que um F-150 Lightning em uma concessionária da Califórnia, com preço sugerido de $90 mil, estava sendo vendido por $145 mil. A situação era semelhante para o Mustang Mach-E, o crossover elétrico da Ford. O site Inside EVs descobriu que as concessionárias estavam aumentando os preços do Mustang Mach-E em até $15 mil devido à forte demanda pelo carro, mesmo para clientes que já haviam feito seus pedidos. A resposta parece simples: vamos nos livrar das concessionárias, certo? E é aqui que o segundo problema se revela. Nos Estados Unidos, existem leis rigorosas de franquia e concessão que protegem as concessionárias e os empregos que elas proporcionam. 48 estados têm leis que limitam ou proíbem os fabricantes de venderem diretamente para seus clientes. Eles devem ser vendidos exclusivamente por meio das concessionárias. A Ford, com acordos e contratos de longa data em vigor, tem muita dificuldade em se libertar. Por outro lado, a Tesla nunca adotou o modelo de concessionárias. A empresa de Elon Musk sempre afirmou que as concessionárias não seriam capazes de comunicar adequadamente os benefícios e diferenças de possuir um veículo elétrico em comparação com um carro convencional, portanto, eles só vendem diretamente ou online. É por isso que a Tesla opera apenas 170 showrooms e galerias em 29 estados, utilizando o termo galeria para contornar as leis, pois não estão vendendo carros, mas apenas fornecendo um espaço onde os clientes em potencial possam conhecer seus produtos. Nessas galerias, os funcionários da Tesla não têm permissão para discutir preços ou finalizar uma compra.
As compras são feitas estritamente por telefone ou online e são tratadas como transações interestaduais, devendo ser finalizadas antes que o veículo seja enviado para o estado. Mas o que a Ford vai fazer? De acordo com vários concessionários, a Ford tentou abordar o problema em um comunicado recente, explicando que os aumentos de preços precisavam parar ou o estoque das concessionárias seria afetado. No entanto, o aviso simplesmente não pareceu surtir o efeito desejado. Um comunicado, mais recentemente atualizado diretamente de Jim Farley, implementou um rígido sistema de correspondência de nome, o que significa que se uma pessoa fizer um pedido de um veículo, ela deve ser a única destinatária. Anteriormente, as concessionárias poderiam explorar uma brecha onde, dentro de 120 dias após a venda, a política de correspondência de nome poderia ser anulada, o que significa que uma concessionária poderia pedir um F-150 Lightning e então informar a Ford que o cliente havia mudado de ideia. Desde que isso fosse feito dentro dos 120 dias após a venda, a concessionária poderia receber o veículo e vendê-lo para qualquer pessoa que quisesse, a um preço maior. É claro, a nova política estabelece que 75 dos carros encomendados pelas concessionárias devem ter uma correspondência de nome com um cliente, com uma política de não cancelamento estrita. Agora, as concessionárias serão responsabilizadas por violações da política de correspondência de nome, independentemente das circunstâncias. Em 2023, esse requisito de correspondência de nome aumentará para 80%. As penalidades por violar a correspondência de nome também foram intensificadas. As concessionárias perderão 1 mês de alocações se forem flagradas violando a correspondência de nome, e as que violarem 3 vezes serão encerradas como concessionárias. Jim Farley quer que as concessionárias sigam as regras, mas ao mesmo tempo entende que removê-las completamente não é a resposta, nem mesmo possível neste estágio. Em uma entrevista recente com o Morgan Stanley, Farley sugeriu que não é tão simples adotar um modelo direto. Parece que ele visualiza um futuro em que os clientes ainda podem recorrer a uma concessionária se algo der errado, mas onde o preço dos carros é transparente e regulamentado. A introdução do Ford Model T por Henry Ford em 1908 impulsionou a indústria automobilística moderna como a conhecemos hoje. 104 anos depois, Jim Farley aceitou a enorme tarefa de transformar uma gigante corporativa com procedimentos arcaicos em uma empresa que opera como uma startup. Os antigos métodos de venda de carros não funcionam na era dos veículos elétricos. Aumentos de preço desnecessários só frustrarão os clientes e os levarão para a concorrência. Para se manter à frente do jogo, a Ford precisa fazer algumas mudanças e precisa fazê-las rapidamente, e Farley parece entender isso. Ele dividiu a Ford em 2 empresas separadas, uma para carros tradicionais a combustão e outra para veículos autônomos e elétricos. Fizeram isso para dar liberdade ao lado dos veículos elétricos, para inovar, evitar burocracias corporativas e, acima de tudo, agir com rapidez. Deixe-nos saber nos comentários a sua opinião a respeito. Se você gostou deste vídeo, considere se inscrever para mais vídeos como este. Muito obrigado.